Bom, assim como a nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós temos outras funções dentro da química orgânica que não possuem apenas hidrogênios e átomos de carbono. Tá? Nós temos algumas funções orgânicas que apresentam átomos de oxigênio, de nitrogênio, às vezes até um halogênio dentro da sua estrutura. A nomenclatura dessas cadeias carbônicas é um pouco diferente da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tá? Nessa aula a gente vai compreender um pouquinho mais sobre duas funções orgânicas oxigenadas, chamadas de álcoois e fenóis. Tá? Elas são muito semelhantes, muito parecidas, né? Mas a gente vai ver que existem alguns detalhes entre elas que permitem que a gente possa diferenciá-las. Tá? Então eu vou tentar explicar bem objetivamente, bem brevemente, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo aqui nos comentários ou utilizando outras redes sociais. Tá? A primeira estrutura é o álcool. O álcool é quando eu tenho um átomo de hidrogênio em uma cadeia carbônica e esse átomo de hidrogênio vai ser substituído por um grupo funcional hidroxila. O que é essa hidroxila? Essa hidroxila são grupos OH. Tá? Então perceba que já apareceu aqui o nosso átomo de oxigênio nessa função orgânica e quando o átomo de oxigênio junto ao átomo de hidrogênio substituem um átomo de hidrogênio em um hidrocarboneto, eu tenho essa função chamada de álcool. Tá? Então, antes de ser um álcool, eu tenho vários átomos de hidrogênio nessa estrutura. Lembrando que o átomo de carbono é um átomo tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E agora nós vamos substituir um átomo de hidrogênio dentro dessa estrutura. Então, essa hidroxila passa a substituir esse átomo de hidrogênio, formando então o nosso álcool. Tá? Então o álcool é quando eu tenho esse grupo OH junto com uma cadeia carbônica, não importa a quantidade de átomos de carbono que tem, o importante é que essa hidroxila substituiu esse átomo de hidrogênio. Tá? A nomenclatura dessa função orgânica é muito parecida com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, dos hidrocarbonetos normais, tanto na quantidade de carbonos, nos tipos de ligações. Só a terminação é que vai mudar um pouquinho, porque nos hidrocarbonetos nós tínhamos a terminação "o". Agora nós vamos ter a terminação "ol", que é o que diferencia o álcool dos hidrocarbonetos. Tá? Dessa forma, vamos relembrar aquela sequência, Quando eu tenho um átomo de carbono, eu tenho um prefixo met, depois et, prop, but, pente, certo? Depois do pente, que são 5 átomos de carbono, fica hex, hept, oct, non e o dec. Então, eu tenho esses prefixos diretamente relacionados com a quantidade de carbonos, onde o met é um carbono, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Então, essa cadeia carbônica, por exemplo, ela tem 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono possuem um prefixo prop. Então, aqui, na nomenclatura dessa cadeia carbônica, nós temos o prefixo prop. Eu só tenho ligações simples. Essas ligações são chamadas de ligações saturadas. Tá? Todas as ligações saturadas possuem o prefixo an. Okay? Então aqui eu tenho uma ligação simples e outra ligação simples. Lembrando que na nomenclatura eu só coloco a nomenclatura da ligação dupla ou tripla quando essa dupla ligação estiver entre 2 átomos de carbono. Então, por exemplo, não seria uma ligação en para uma acetona,
que é a ligação entre carbono e oxigênio. Agora aqui eu só tenho ligações simples entre átomos de carbono. Então a ligação simples, todas as ligações simples são ligações AN, de alcanos. Ok? As ligações duplas são ligações EN, e as ligações triplas são ligações IN. Nessa cadeia carbônica eu só tenho ligações simples, então a ligação é AN. E até aqui passa muito bem como uma revisão de hidrocarbonetos, né? Não tem nada diferente. Tudo aquilo que a gente já havia estudado nos hidrocarbonetos. Porém, agora nós temos essa hidroxila, esse grupo OH, que faz com que essa cadeia carbônica não seja um hidrocarboneto. Agora eu tenho um álcool, tá? E a diferença desse álcool aqui para os hidrocarbonetos e tudo mais, é que a terminação dessa nomenclatura aqui não fica O, e sim OL. Então aqui nós temos a molécula de propanol, ok? Prop, 3 átomos de carbono, AN, ligação simples, e a terminação OL de álcool, tá? E aí faz um pouquinho mais sentido a nomenclatura do nosso amigo etanol, né? Et são 2 átomos de carbono, então eu coloco aqui 2 átomos de carbono. AN são ligações simples, então a ligação existente entre esses 2 átomos de carbono é uma ligação simples, e a terminação OL com a hidroxila. Agora basta completar com átomos de hidrogênio, uma vez que o carbono é tetravalente. Então aqui ele já está fazendo uma ligação, coloco mais 3 hidrogênios e aqui mais 2 hidrogênios. Nós temos aqui o nosso etanol, ok? Então a única diferença é que nos álcoois a terminação é OL. Isso a gente pode interpretar de uma forma diferente, porque essa hidroxila ela não necessariamente está na extremidade da cadeia carbônica. Eu posso ter hidroxilas no meio, na parte do meio da cadeia carbônica. E aí o tipo do álcool é que muda. Falando desses tipos de álcoois, nós temos 3 tipos de álcoois. Os álcoois primários, tá? Quando eu tenho um álcool primário, quando a hidroxila está ligada ao carbono primário, certo? Lembrando, o que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele carbono que faz a ligação para apenas um átomo de carbono, tá? Então, nesse caso, nessa molécula de propanol, a hidroxila está ligada a esse carbono, e esse carbono é um carbono primário, porque ligado a ele eu só tenho um átomo de carbono. Esse álcool, então, o propanol, o etanol, são álcoois primários, porque o carbono que faz a ligação para a hidroxila é um carbono primário. Um álcool secundário seria um álcool no qual a hidroxila está ligada ao carbono secundário, certo? Como que ficaria isso numa estrutura orgânica? Ficaria assim, ó, carbono, 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 e a hidroxila está aqui, ó. Olha só a hidroxila, ela está ligada a esse carbono, e esse carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então aqui eu tenho um álcool secundário, tá? E aí, só de analisar esses 2 tipos de álcoois, primários e secundários, a gente já tem uma ideia do que seria um álcool terciário. O que seria um álcool terciário? Um álcool terciário é aquele álcool em que a hidroxila está ligada ao carbono terciário, certo? Como assim? Representação da cadeia carbônica ficaria assim, ó, carbono, 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 e aqui eu tenho uma hidroxila. Olha só a hidroxila aqui. Ela está ligada a esse carbono,
e esse átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, certo? Então, o que a gente precisa compreender é que os álcoois, existem 3 tipos de álcoois. Os álcoois primários, secundários e terciários, tá? E o que caracteriza um álcool primário é o carbono que faz a ligação para a hidroxila, tá? Nesse caso, o carbono primário que está ligado à hidroxila do álcool, então esse álcool é um álcool primário. A hidroxila que está ligada ao carbono secundário, então esse álcool vai ser um álcool secundário. E a hidroxila que está ligada ao carbono terciário, que faz com que esse álcool seja um álcool também terciário, certo? E a nomenclatura segue a mesma característica das nomenclaturas anteriores que nós já vimos anteriormente. Os fenóis são compostos orgânicos muito parecidos com os álcoois, são compostos derivados da substituição de um hidrogênio em uma cadeia aromática por uma hidroxila. Logo, sempre que nós temos uma cadeia carbônica fechada, como esse composto aromático, lembrando que esse composto ele pode ser representado dessa forma, ou também pode ser representado por um círculo aqui no meio da cadeia carbônica. Essas duas cadeias carbônicas são as mesmas, tá? As duas são aromáticas. Cada átomo de hidrogênio que eu tenho nessa estrutura, ele pode ser substituído por uma hidroxila, mas não vira um álcool, tá? Então, quando eu substituo o átomo de hidrogênio do composto aromático por uma hidroxila, eu tenho um fenol e não um álcool, tá? Então aqui, ó, digamos que seja esse átomo de hidrogênio, saiu esse átomo de hidrogênio e aqui eu liguei a uma hidroxila. Aqui eu tenho um fenol. Da mesma forma, para essa cadeia carbônica. Eu posso substituir qualquer átomo de hidrogênio. Eu tenho 6 para substituir ali. Eu posso substituir qualquer um deles. Nesse caso, a nomenclatura desse composto aqui vai ser a nomenclatura que caracteriza essa estrutura orgânica, ou seja, isso aqui é um fenol, tá? Então é um composto aromático, fenol e fenol, ok? Então a nomenclatura do fenol é muito simples. Do álcool, a gente tem que relembrar um pouquinho da nomenclatura de hidrocarbonetos, fazer aqui a tabelinha dos prefixos, depois das ligações, e aí segue a mesma característica, né? Se eu tenho uma ramificação no álcool, eu posso chamar essa ramificação de metil, etil, propil, dimetil, dietil, seguindo a mesma característica, as mesmas semelhanças dos hidrocarbonetos.